Nós trazemos um tema polêmico aqui para discussão. Gente, eu estou falando de assédio moral. Você sabia que, dependendo do caso, a situação pode até ser considerada crime? Que uma atitude como expor um funcionário ou então um colega a situações humilhantes e constrangedoras pode gerar complicações de grande proporção? Pois é, para falar um pouquinho mais sobre isso, nós convidamos o consultor empresarial João Alfredo Biscaia. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. O que se intitula, o que seria o tal do assédio moral no trabalho? Segundo uma grande professora do Instituto Organização Internacional do Trabalho, assédio moral é uma conduta, né, intencional, né, frequente, repetitiva, né, que visa humilhar, demolir psicologicamente uma pessoa ou um grupo, né, causando realmente problemas psicológicos, né, junto ao grupo de trabalho. Digamos assim, a pessoa se sente humilhada no trabalho. Vamos até dar um exemplo, eu acho que é legal a gente expor exemplos. Um colega, um chefe, de que forma? Exemplifica isso pra gente. Ela tem que ser repetida e frequente e intencional. Você, por exemplo, chama o indivíduo burro, né? Uma vez, duas vezes, você é incompetente, você não tem capacidade, se esse chavão se repetir frequentemente, se constitui abuso, assédio moral, né? Tá. E o bullying? O bullying e o assédio moral, os dois estariam caminhando paralelamente? Sim, o bullying, sem dúvida alguma, porque você estaria quase que rotulando, humilhando, né, denegrindo a figura do funcionário através de expressões pouco... que visa humilhar mesmo as pessoas, né? Tá, e conforme eu falei ali, isso pode ser não simplesmente de chefe, mas também de colega? Sendo um colega, sim, já é um assédio moral? Já é assédio moral, de colega e inclusive de subordinados junto à chefia, né? Que sente-se, por exemplo, preterido de uma promoção e começa a falar mal do chefe repetidamente, sabotando, gerando situações que levem o gerente ao erro com uma frequência e com uma intensidade. O chefe pode entrar com assédio por parte do funcionário. Tá, e daí assim, ó, o que acontece? As pessoas às vezes, é meio difícil, é uma linha pequena ali que se passa entre o bom humor, entre a tal da brincadeira, até o assédio moral. Como saber até que ponto vai, digamos assim, uma brincadeira? É a frequência e a intenção, né? Tem que ser, eu volto a repetir, intencional, frequente e repetitiva. Os tribunais de justiça do trabalho, né, têm já feito inúmeras sentenças multando as empresas e exigindo muitas vezes a própria demissão da pessoa que assediou. Né? Porque isso, gente, pode levar a uma depressão, problemas psicológicos, neuróticos, pessoas ficam humilhadas, né? No sentido de ela se sentir discriminada no trabalho, né? Correto. Bom, pessoal, assim, ó, claro, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, só que para ilustrar um pouquinho mais e também saber como as pessoas encaram esse assunto, a nossa equipe saiu às ruas. Vamos só ver. Liliane Machado, Pipoca, contigo. É isso mesmo, Suzana, e nós resolvemos sair às ruas para perguntar para o blumenauense como é que ele lida com o assédio moral no trabalho. Vamos lá. A primeira pergunta foi: você já passou por algum tipo de assédio moral? Já sofri por causa de religião, né? Por causa também de homossexualidade, né? E isso entre roda de amigos, trabalhos, isso é muito comum, né? Não. Já presenciou alguma coisa nesse sentido que tenha acontecido? Já. Uma amiga, de repente, levou um elogio excessivo, né? Da beleza, de fazer o cabelo, e alguém ficar notando e observando, entendeu? Ela foi muito assediada. Ela disse: olha, para com isso que eu tenho, meu namorado tá aí, tá? Olha, é bem difícil, mas é assim, as pessoas falam coisa que você... pessoas de fora mesmo, não, vamos dizer, até o próprio cliente. A gente até diz assim... E nós não temos direito de reclamar, né? Nós que somos funcionários somos obrigados a escutar porque o cliente sempre tem razão. Até hoje não, todos me respeitaram até agora. Por causa de cor já teve, mas é coisa que a gente não pode... Racismo? Já. E sabe, chefias também acontece bastante, né? Olha, eu procuro manter mais a paz, a integridade, não ouvir, esquecer.
Bom, ele está agindo de uma forma, mas olha aí quantos casos a gente teve. A gente pode citar ali aquele segundo caso, o assédio ali daquela mulher que mudou o cabelo, enfim. Isso aí seria o quê? Um assédio moral ou sexual? Sexual. Sexual. A grande problema, Suzy, é o seguinte, os 3 aspectos. Moral é você denigrir psicologicamente a pessoa de uma forma frequente e repetitiva. Assédio sexual é você, através da sua posição, requerer benefícios físicos, sexuais, em detrimento da outra pessoa. E discriminação foi o que o rapaz falou, o problema de sexo, de homossexualidade. Isso não é assédio, isso é discriminação. O artigo 3 da Constituição brasileira diz, embora eu não seja advogado, eu tenho curiosidade de saber, que perante a lei todos são iguais. Ninguém pode ser discriminado em função de sexo, idade, religião, enfim, as coisas básicas. Política. Né? Política também. Né? Você não pode, no processo de seleção, se eu fosse selecionar você para a TV Record, qual é a religião sua? Né? Você querer se beneficiar disso, isso é uma discriminação. Tá, e isso não se intitula, então, como assédio moral? Não. O assédio moral visa denegrir psicologicamente de uma forma frequente e repetitiva. Esse é apenas um episódio, né? Você está no processo de seleção, você está discriminando a pessoa. Você está impedindo que ela concorra de uma maneira igual num processo para entrar para a empresa. Entendi. É o problema da homossexualidade, né? Uma grande instituição, né? Foi um fato noticiado pela Folha, por todos os grandes jornais, era um homossexual, né? Que sofreu, não assédio moral, sofreu discriminação, né? Foi retirado de uma posição-chave em função da opção dele, né? E a justiça foi a maior indenização de R$1 milhão. R$1 milhão. Pois é, quem está se sentindo de alguma forma assediado moralmente ou discriminado, conforme a gente falou ali, pode denunciar de que forma a pessoa, qual é digamos assim, o passo a passo dessa pessoa? Passo a passo, o Ministério do Trabalho, a própria Justiça normal, você entra caracterizando que você foi discriminado. No Ministério do Trabalho? Eu não sei bem aí, do ponto de vista jurídico, eu sei que a Corte, né, a Justiça decide. Agora, o grande problema, Susan, está na questão de você ter depoimentos, né? Ter testemunha. Precisa de prova. Precisa de prova. E aí é muito tênue, como você disse, né? E as pessoas que veem esse assédio moral, no caso, né, sentem-se muito constrangidas de depor contra o patrão. Certo. Né? E por isso as organizações precisam preparar. Porque cada vez mais no Brasil, felizmente, né, está havendo uma atenção maior por esse ponto. Mesmo porque a Organização Internacional do Trabalho diz que em todo mundo o assédio moral vem crescendo muito. E o assédio sexual também. E ali no caso daquela senhora que falou de cliente, quando é o fato do cliente reclamar de uma forma excessiva, humilhar a loja onde está, ou então a própria pessoa, também se caracteriza como um assédio moral? Eu acho que não, porque não é repetitivo, é um episódio que pode ser... Tá, entendi. É só realmente dentro do próprio ambiente de trabalho, seja o chefe, os colegas, funcionários, enfim, pessoas ali próximas. Exatamente, ou o grupo, né? E o assédio sexual, as pessoas ligam do chefe para a subordinada, no caso, mulher, né? Existia um filme famoso com a Demi Moore, né? Em que ela assediou... Você lembra-se desse filme? Lembro. Que foi ela que assediou o chefe, né? E ele ficou, quem era? O Michael Douglas, se não me engano. Era o Michael Douglas, né? Acho que era. Mas enfim, né? Tá aí, a gente só tá colocando assim, exemplificando aí uma situação que acontece aos montes por aí. O assédio sexual, o assédio moral, a discriminação. E o que, então, o senhor coloca aqui, deixa claro, é que a pessoa pode sim denunciar. Não sim, tem que eu acho esse programa, esse tema, né, divulgado nessa hora, muito importante para as pessoas se encorajarem, né? A não se sentirem vítimas, né? Eu escrevi um artigo, né, sobre serial killer organizacional, que existem muitos gerentes, no caso, eu me proponho mais, que matam as pessoas, né? E eles têm algumas características... psicologicamente, Psicologicamente, né? Eles têm uma coisa muito ligada a psicopata, porque eles não têm empatia, Suzy. Eles não se colocam no lugar da outra pessoa. Uma insensibilidade total, pô. Certo. E o que as organizações? As organizações não podem permitir que alguém seja líder de pessoas. Esses caras devem ser líder de coisas e não de gente, pô.
Gente, olha, super bacana esse tema. Eu acho que vale uma vocês discussão. Vocês estão louváveis. Exatamente. Claro, a gente traz aqui mais vezes, quer trazer mais vezes aqui ao programa. Inclusive, a gente faz até o convite aí pra gente discutir mais, inclusive até abrir telefone, que eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por situações aí parecidas, que a gente até ilustrou ali na enquete que a Lili fez pra gente. Você vê, é bom que se esclareça essa diferenciação, né? E que é crime, né? Que é crime. Exatamente. Ok, muito obrigada. Tomara que passe a ser crime mesmo que leve à cadeia. Que ainda não leva, ainda, né? Mas leva a indenização. Leva a indenização. Tá certo. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pela participação aqui no programa.